Saitama é famoso por vencer qualquer inimigo com um soco só e sem dificuldades, mas isso acaba tornando difícil saber quais dos seus oponentes são os mais fracos e quais são os mais fortes. Você sabe me dizer qual é o monstro mais forte de One Punch Man até agora? Fica nesse vídeo porque nós vamos analisar quais são os 10 monstros mais poderosos de One Punch Man. E já aproveita e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer aqui sobre One Punch Man para você. Bora pro vídeo. Antes de começar, vale ressaltar que aqui a gente só vai analisar os monstros que já demonstraram seu poder e assim eles podem ter suas capacidades medidas, o que exclui, por exemplo, o God ou o Vazio do Nada, que ainda não lutaram ou então demonstraram suas capacidades de forma ativa no mangá. Além disso, nós vamos considerar como monstro qualquer tipo de ser vivo que seja considerado e tratado como um monstro durante a obra. Nessa lista não vão ter empates e qualquer tipo de monstro que tenha surgido a partir da fusão de outros dois vai ser considerado como um outro terceiro diferente e qualquer um dos três pode aparecer na lista. E agora, já começando a lista, em 10º lugar nós temos o Imperador Mendigo. Ele é um arauto de God e um executivo da Associação de Monstros, e a principal habilidade dele é a manipulação de energia que ele recebeu do God. O Imperador Mendigo consegue invocar e controlar esferas de luz extremamente energéticas e destrutivas, que se movem em alta velocidade, possuem muito calor e muito poder explosivo. Ele consegue criar e controlar várias de uma vez só e tem total controle sobre a trajetória delas. Isso dá para ele um poder ofensivo enorme e uma incrível versatilidade em combate. Porém, a maior fraqueza dele é que ele ainda possui um corpo humano, e apesar dele conseguir acompanhar os movimentos de inimigos que se movam em grandes velocidades e até conseguir reagir a tiros, a versatilidade das esferas de energia dele não compensa a fragilidade do seu corpo, e por isso ele vai ficar em 10º lugar. E em 9º lugar, nós temos a Psychos. Resumidamente, ela é uma sobrenatural que possui habilidades telecinéticas assim como a Tatsumaki, sendo capaz de voo, telepatia, telecinese, controle gravitacional, projeção de energia e outras coisas do gênero. Além da grande versatilidade, a Psychos também tem um enorme poder bruto, porém isso passou despercebido para muita gente pelo simples motivo de que o oponente que ela pegou para enfrentar foi a Tatsumaki, que é absurdamente poderosa. A questão é que a Psychos controlava o corpo falso do Gyorogoro que ela usava para se passar por um monstro, e nesse período ela demonstrou ter a capacidade de ler o nível de poder de outros indivíduos, pelo menos até certo grau. Mas a questão é, ela conhecia o nível de poder dos membros da Associação de Monstros, e ela falou que um dos poucos heróis que seria capaz de derrotar o Saint-Choro, a centopeia anciã, seria a Tatsumaki. Porém, quando o corpo do Gyorogoro encontrou a Tatsumaki na Associação de Monstros, a Psychos teve confiança de que conseguiria derrotar ela, mesmo já sabendo que a Tatsumaki seria capaz de vencer a centopeia anciã, o que significa que, por lógica, o Gyorogoro já deveria ser mais poderoso que a centopeia anciã, e a Psychos falou ser muito mais poderosa do que ele. E todo esse poder bruto, junto da versatilidade que ela tem por ser uma sobrenatural, garante para ela o 9º lugar nessa lista. Em 8º lugar, nós temos o Homem-Fênix. De começo, ele era apenas uma ameaça de nível demônio, porém ele tem a habilidade de ressuscitar e voltar mais poderoso e com habilidades novas, rapidamente se tornando uma ameaça de nível dragão e enfrentando o Criança Imperador. E ao longo da sua luta contra o Criança Imperador, ele foi desenvolvendo mais e mais habilidades, como a manipulação de fogo, manipulação de gelo, manipulação de luz, projeção de energia, capacidade de reviver os mortos e a capacidade de criar o Espaço Fênix, um tipo de realidade alternativa que aparentemente reflete o seu subconsciente. Nós não sabemos exatamente como isso funciona, porém o fato é que o Homem-Fênix tem muitas habilidades e a sua capacidade de ressurreição faz com que, se o oponente não for poderoso bastante para exterminar ele de uma vez só, exista a possibilidade dele voltar muito mais poderoso do que antes. E em 7º lugar nós temos o Black Spear, e basicamente a habilidade dele é de se replicar criando cópias dele mesmo com o mesmo nível de poder, dividindo suas células toda vez que ele toma um golpe fatal, e também toda vez que ele tiver vontade de se replicar. E a capacidade dele de se multiplicar permite com que ele crie não só um exército dele mesmo, mas também que esse exército se combine e crie versões mais poderosas. E a sua forma mais poderosa é a Platinada, onde ele tem um total de 53.999.999.999.999 células. Dessa forma ele chega num nível de poder extremamente alto, superando facilmente a força física de heróis classe S, como por exemplo o super-herói Darkshine, e superando até mesmo a velocidade do Flash chamativo. Na sua luta contra o Garou, ele demonstrou que ele facilmente alcança a velocidade da luz e provavelmente está até além dela.
Porém, apesar do seu número gigantesco de células assustar e fazer parecer que ele é absurdamente e desproporcionalmente poderoso, ele não demonstrou feitos o bastante para colocar ele acima do 7º lugar. E em 6º lugar nós temos a Centopeia eremita, o Senticenin. Ele é basicamente uma versão muito maior e mais poderosa da Centopeia anciã que apareceu na 2ª temporada. E apesar da Centopeia eremita não ter demonstrado feitos de velocidade ou então ataques tão impressionantes quanto os do Platinado, ele demonstrou uma resistência gigantesca, junto do seu poder bruto, e esses dois combinados foram bastante para enfrentar ao mesmo tempo o Garou monstro que já havia derrotado o Platinado e o Metal Bat, sendo capaz de derrotar o Metal Bat e obrigar o Garou a superar mais uma barreira para conseguir então vencer ela. A Centopeia eremita demonstrou ter um tamanho que se estende por vários e vários quilômetros. E isso misturado com sua carapaça dura torna ela uma arma gigantesca, resultando em grande força, velocidade, resistência e uma enorme destruição em massa. Diferente dos lugares anteriores dessa lista, o Senticenin não é tanto um lutador direto, mas sim um grande monstro com enorme poder bruto. E todo esse poder bruto, junto da sua regeneração e o seu tamanho enorme que faz com que alcance uma grande área, torna extremamente difícil de derrotar ele. Mas o 5º lugar fica com a água natural maligna, ou nesse caso, o seu estado de oceano maligno. Ter um corpo completamente líquido e a capacidade de se misturar com qualquer outra fonte de água que encontrar torna o oceano maligno praticamente invencível. O oceano maligno e a Centopeia eremita são introduzidos praticamente juntos na obra e por isso muita gente costuma colocar o poder deles como equivalente. Nessa lista eu coloquei o oceano maligno acima da Centopeia eremita por uma simples razão: a capacidade dele de se misturar com qualquer fonte de água, porque isso dá uma capacidade de sobrevivência muito maior do que praticamente qualquer outro monstro que nós já vimos. Dessa forma, apesar de provavelmente não ter tanto poder bruto quanto a Centopeia eremita, o oceano maligno tem uma capacidade de sobrevivência muito melhor, afinal, um simples golpe poderoso não vai ser o bastante para acabar com a vida dele. A menos, é claro, que esse golpe possua propriedades específicas que façam toda a água que ele absorveu sumir. E em 4º lugar, nós temos o Rei dos Monstros Orochi. Ele foi criado em um experimento pela Psychos e é considerado pela mesma como o Ser Supremo. E o próprio Goketsu, que é uma ameaça de nível dragão, fala que ele tem certeza que não existe um único monstro na Terra mais poderoso do que o Orochi. Orochi demonstrou grandes feitos de força e velocidade, sendo capaz de tratar como se fosse nada o Garou no seu estado meio monstro. Mas as suas principais habilidades estão relacionadas à sua capacidade de manipulação da sua estrutura física, podendo mudar de forma ou então controlar os chifres da sua cabeça. Seu corpo feito por dragões e serpentes pode agir por conta própria e agir como uma extensão da sua capacidade normal, e ele também consegue cuspir fogo. Mas o maior poder do Orochi é o seu canhão Gaia, no qual ele drena energia do núcleo da Terra para preparar o seu ataque condensado, e esse processo é capaz de criar terremotos e desastres por todo o planeta. O poder bruto do canhão Gaia, a capacidade de manipulação da sua estrutura do Orochi, sua força, velocidade, habilidade de adaptação e aprendizado que ele demonstrou contra o Garou, com certeza fazem com que ele seja sim superior a todos os outros monstros que já apareceram nessa lista. E em 3º lugar, Psycho Orochi, a fusão entre a Psychos e o Orochi amplificado pelos poderes de God. Honestamente, não tem muito o que falar sobre esse, ele simplesmente é uma fusão dos poderes do Orochi com a Psychos e amplificado. Ou seja, é muito fácil entender que ele é bem superior a todos os outros membros dessa lista até agora. Com uma simples demonstração de poder, a Psycho Orochi foi capaz de disparar um único ataque e cortou fora um tampão inteiro do planeta Terra, criando tsunamis gigantes, além de ter demonstrado que consegue disparar vários desse ataque. Mas para o 2º lugar, nós temos o Lord Boros. E tem um motivo bem específico para eu ter colocado o Boros acima da Psycho Orochi nessa lista. Por tudo que nós vimos, a média dos ataques da Psycho Orochi é maior que a média dos ataques do Boros em questão de poder. Porém, de todos os monstros que já apareceram até agora, o único que confirmadamente seria capaz de destruir a Terra com ataque é o Boros. O canhão que ruge Estrela em Colapso é mais poderoso do que qualquer coisa que os membros que já apareceram na lista até agora tenham mostrado. Isso, combinado com a capacidade de cura do Boros e a velocidade dele, fazem com que ele seja superior a todos que já apareceram até agora. Afinal, por tudo que nós vimos do Boros, é muito provável que ele tenha força e velocidade para acabar com praticamente todos dessa lista, e mesmo para aqueles que ele não conseguiria vencer num confronto físico direto, o canhão que ruge Estrela em Colapso seria o bastante para finalizar o oponente, e não tem nada que dê a entender que ele não seria capaz de acertar esse ataque neles, já que o único que demonstrou algum tipo de feito que indique que ele poderia superar a velocidade do Boros
foi o Platinado, e o Platinado não mostrou nada que indique que ele seria capaz de aguentar a força do Boros. Significa que provavelmente ele não ia aguentar um combate físico. De uma forma geral, o Boros supera todos que já apareceram na lista até agora, ou com a força, ou com velocidade, ou com o poder bruto dele, mas de uma forma ou de outra ele vai se sair melhor. E agora o indiscutível primeiro lugar, aquele que todo mundo estava esperando, o Garou. O máximo de poder que o Garou mostrou quando ele ainda era um monstro foi a sua forma cósmica, que ele conseguiu depois de receber os poderes do God, que deu para ele conhecimento sobre o fluxo de energia de todas as coisas do universo, permitindo com que ele reproduzisse vários fenômenos diferentes, como fissões nucleares e explosões de raios gama. Além disso, o Garou conseguia copiar as habilidades de qualquer adversário, seja o Blast ou até mesmo Saitama. E em questão de feitos, não tem nem muito o que discutir. Ele foi o único que conseguiu aguentar uma luta contra o Saitama no seu modo sério. Garou, na sua forma monstro, já era mais poderoso do que praticamente todos os membros dessa lista, e a sua forma cósmica é incomparavelmente mais poderosa. Além dele ter tido suas habilidades de cópia amplificadas ao máximo e recebido capacidade de reproduzir qualquer tipo de fenômeno do universo. O Garou cósmico é indiscutível o monstro mais poderoso que já foi enfrentado até hoje em One Punch Man. Mas isso pode mudar a qualquer momento. E se você não quer ficar por fora de tudo que pode acontecer no futuro de One Punch Man, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todas as novidades aqui pra você. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua lista dos 10 monstros mais poderosos de One Punch Man. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela pra você saber o que tem rolado no mangá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.